Olá, sou Cláudia Gravalos, psicóloga. Criei o grupo Fique em Casa, Fique Bem, um espaço para expressarmos nossas emoções e sentimentos, trocarmos experiências, para vivermos melhor nesse tempo de isolamento social. O vídeo de hoje é sobre luto. O luto sempre foi um tema bastante complexo e difícil em todos os tempos. Mas nesta fase em que estamos vivendo isolamento social, que tem particularidades, em que se restringe a oportunidade do velório para que a família se despeça do seu ente querido, principalmente se a pessoa morreu por Covid-19, em que o caixão é lacrado, o velório se resume a 10 pessoas e por tempo muito curto. Então a gente já falou isso num outro vídeo, na live, quem não assistiu pode assistir, está lá no Facebook. Nós já falamos sobre essa dificuldade de se despedir do ente querido. O que é a característica própria desse momento que estamos vivendo é que o Covid ele se manifesta repentinamente, os sintomas, e a pessoa vai para o hospital, é tratada e muitas vezes não consegue se recuperar e vai a óbito. É tudo muito rápido, então não deu para a pessoa se despedir, né? Não é uma doença em que a pessoa vai piorando a cada dia, mas tem a visita do familiar. Por conta das características da doença, não se pode receber visita de ninguém. Então o familiar viu o seu ente querido entrando no hospital, né? E não vê visita mais e de repente vem a notícia que foi a óbito. Então é muito difícil de assimilar tudo isso, é muito triste. E depois tem essas particularidades do velório. Como a gente já falou no outro vídeo, o velório ele é um momento importante para que as pessoas possam se despedir do seu ente querido, que ela possa assimilar um pouco essa separação, essa despedida. É um momento de muita tristeza, de profundo pesar. E em tempo algum nós nos preparamos para a morte de um ente querido e poucas vezes sabemos o que dizer. Então, como consolar uma pessoa que perdeu seu ente querido? É muito comum ouvirmos frases feitas, frases prontas, do tipo assim: quantos anos a pessoa tinha? Ah, nossa, ela era idosa, né? Ou tipo assim: ah, ela morreu de quê? Ah, então, mas ela estava sofrendo, né? Foi melhor assim, porque assim ela descansa, não sofre mais. Melhor para quem? Essas frases feitas deixam a pessoa mais irritada, porque ela não se sente compreendida. Na maioria das vezes a gente não tem nada para dizer, nada. Porque não tem uma frase que a gente possa dizer que conforte esse coração partido, esse coração ferido, esse coração despedaçado. Às vezes você pode dizer uma frase de entusiasmo, de encorajamento, ou até mesmo uma frase religiosa que conforte a pessoa. Se você tem intimidade com ela, você pode usar algum termo que favoreça nesse momento. Geralmente uma coisa que ajuda muito, se você tiver condições de fazer, é ouvir. Fique do lado da pessoa, simplesmente fique do lado, fique perto. Se for possível, claro, por conta dessas características próprias do momento em que vivemos. Mas pensando que é um familiar seu que às vezes convive com você. Fique perto. Não pode ficar perto? Se coloque à disposição pelo telefone ou até mesmo pelas mensagens do WhatsApp. Se coloque à disposição e ouça essa pessoa. Porque a pessoa, quando perde um ente querido, ela fica tão desorganizada que tem momentos que ela quer conversar e tem momentos que ela não quer dizer nada. E ela está tentando elaborar isso, então de repente ela pode dizer assim: nossa, mas domingo ainda a gente almoçou juntos. Ou então, nós planejávamos passar o Natal juntos ou fazer uma viagem. Às vezes ela quer dizer alguma coisa que ela está sentindo, ou a dor, ou a tristeza. Se você tiver condições, escute o que ela tem para dizer. Dá um alívio quando a pessoa consegue se expressar. Se for falar alguma coisa, tente dizer alguma coisa no sentido de: estou aqui com você, conte comigo, estou do seu lado, vamos viver esse momento juntos. Que seja verdadeiro.
né? Evite frases prontas. É muito difícil, muito difícil. Só quem perdeu um ente querido sabe que dor é essa. Outra coisa que é muito presente em momento da perda de um ente querido é a tristeza profunda. Claro, a pessoa perdeu um ente querido, ela perdeu o chão, ela perdeu a referência. Ela leva um tempo para acostumar. Os 15 primeiros dias ela ainda está no estado de entorpecimento. Parece que não é verdade, parece que é um pesadelo, parece que ela vai acordar, parece que a pessoa vai voltar. A mente leva um tempo para assimilar essa nova realidade. Então é natural que ela tenha insônia, dificuldade de se alimentar, não tenha apetite e fique muito, muito, muito triste, chore muito. É natural, é uma maneira de ela expressar essa dor. Até 15 dias, essa tristeza é muito compreensível, 3 semanas, 1 mês. Passado disso, é importante procurar um profissional de saúde, psiquiatra ou psicólogo, para fazer uma avaliação, porque essa pessoa pode estar entrando em depressão. E aí ela precisa de um tratamento adequado, seja o remédio, seja a psicoterapia, para ajudar a enfrentar essa nova realidade. Seguir em frente sem o ente querido é desesperador. A pessoa está se sentindo tão enfraquecida, tão impotente, que ela acha que não sobrevive o primeiro dia sem a pessoa, que dirá a vida toda. Quando eu perdi a minha irmã, minha única irmã, em 2010, uma das coisas que me enlouquecia era imaginar a minha vida, né? Eu tinha 40 anos, minha irmã tinha 39. Eu imaginar o restante da minha vida sem a minha irmã. Era enlouquecedor isso, era um vazio, era uma falta, era uma dor. Eu pensei que eu não ia sobreviver. Já se passaram 10 anos, sinto muita falta dela, muita saudade, mas consegui seguir em frente. A maneira que eu me encontrei foi montando um grupo de apoio ao luto, chamado Sol de Primavera, que eu montei em 2011, exatamente quando fez 1 ano da partida da minha irmã, no dia 5 de agosto, eu montei esse grupo para ajudar outras pessoas que estavam vivendo a dor da perda de um ente querido. Então isso foi uma maneira de eu seguir em frente, foi uma homenagem à minha irmã. Então uma das maneiras da gente seguir em frente continuando os nossos projetos, fazendo as nossas coisas, homenageando a pessoa querida, fazendo aquilo que ela gostava ou que ela desejaria fazer, vivendo da melhor maneira possível, né? Colocando em prática aquilo que a gente aprendeu e o que ela deixou em nós. O que ela deixou em nós vai ficar vivo para sempre. É assim que ela não morre. Como às vezes eu digo assim, como meu pai dizia, e comento a frase, a minha irmã falava. Então toda vez que a gente cita um ente querido que partiu, ele está presente. Ele não deixa de existir. Então não vai morrer na nossa memória e nem no nosso coração. Então quando a gente segue em frente é uma maneira de a gente continuar com essa pessoa dentro de nós. Uma coisa interessante que surgiu num dos atendimentos com uma paciente que vive o luto por perda da mãe foi como nominar a pessoa. Ela partiu, ela foi embora, mas a pessoa que nós amamos foi embora porque ela quis? Não. Então ela não partiu, ela não foi embora. A morte veio e roubou o nosso ente querido. Então eu fiquei pensando bastante sobre isso, depois de tanto tempo trabalhando com luto, vivenciando o meu próprio luto, pensando sobre isso, como nominar. Eu acho que a melhor definição para mim é a separação, né? Minha irmã separou-se de mim, a morte separou a gente, porque falecido eu acho um termo muito triste, morreu, parece que é um fim e a pessoa não morre dentro da gente. Então eu ainda estou buscando uma palavra para nominar melhor, definir melhor isso que acontece quando a pessoa deixa de existir fisicamente na nossa vida, de eu não poder abraçar, de eu não poder viver com ela. Então, se a pessoa se separou de nós, contra a vontade dela, contra a minha vontade, como diz o cantor e ator Rolando Boldrin, a pessoa foi embora antes do combinado. E eu também acho.
porque a gente queria que essa pessoa que a gente ama vivesse na nossa vida para sempre. Então, o contato físico deixou de existir por conta da morte, mas o amor que nos une vai viver para sempre. Deixe sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, entra no nosso grupo, fique em casa, fique bem.